Salve, salve família! Aqui quem fala é o Marlon, sou engenheiro de software, trabalho com automações e inteligência artificial. Aqui em cima a gente tem o Abelha, Rodrigo Abelha, especialista em análise de cripto, é professor aí de Web3. Então a gente hoje participa de uma comunidade chamada BeyondCrypto. Se você ainda não conhece, ela vai estar aqui no link da descrição. Já acessa aí. A gente tem um Discord hoje, um Telegram, onde você consegue notícias e informações sobre o mundo cripto. E hoje o foco do nosso vídeo é te apresentar uma automação e como a gente construiu essa automação para dentro da nossa comunidade, com foco em automatizar informações e captar todos os tipos de notícias sobre os seus assets de cripto. Então, basicamente, essa automação ela analisa um portfólio em cripto, faz toda a busca automatizada que você precisa, tanto de análises gráficas quanto de informações de notícias, e com isso ela gera um insight utilizando inteligência artificial para poder gerar um template de e-mail e te enviar por e-mail todo dia pela manhã. Então a gente vem desenvolvendo essa automação aqui dentro, né? E hoje, por que que a gente vem trazer esse tipo de conteúdo aqui para dentro do canal, né? Já que é um canal voltado para cripto. É para poder mostrar que hoje em dia as pessoas ainda não sabem utilizar todo o potencial que oferece. Se você buscar hoje em dia dentro do YouTube por vídeos de N8N, as pessoas ensinando como utilizar, sempre coisas básicas, dados básicas, nunca coisas especializadas para quem realmente precisa de um agente, que faça uma análise gráfica, que faça uma busca. Esse tipo de agente hoje em dia vocês não encontram. E de uma forma didática, sim, mostrando node a node, nó a nó ali da automação. Você não encontra esse tipo de conteúdo de graça dentro do YouTube, infelizmente. Para você poder ter acesso a um workflow desse, você precisa entrar dentro de alguma comunidade e tudo mais. E a gente vai deixar esse workflow 100% disponível dentro da nossa comunidade, de graça. Você entra lá, acessa, e você tem acesso ao seu workflow para poder copiar, colar e poder configurar para dentro das suas necessidades, tá? Abelha, tem alguma coisa para poder dizer? Não, boa, exato, irmão. É isso aí. O mercado de tecnologia, como tudo, é sempre muito volátil, sempre tudo está acontecendo muito rápido. Então, a gente conseguir utilizar a própria tecnologia para nos auxiliar e acompanhar o que está acontecendo, né, nos mercados mais intensos aí que existem na humanidade, como é o mercado de cripto, por exemplo, é sempre muito importante. Então, vamos sim dar essa olhada aí, porque isso aí é um material de ouro, cara. Com certeza. Eu estou apresentando ela para você aqui que está assistindo esse vídeo, também estou apresentando ela aqui para o nosso Rodrigo Abelha, que também vai estar utilizando essa automação dentro da nossa comunidade, tá? E também usando com os nossos mentorandos, a galera aí que quer entrar no mercado, quer saber dica, né, do que comprar, qual ativo investir, como montar uma carteira cripto. Então, a gente também oferece esse tipo de serviço de mentoria, né, Abelha? É até legal comentar aqui. E essa automação, ela basicamente faz, então, essa busca, essa pesquisa aí pra gente e entrega isso no formato de e-mail. Então, o resultado final fica bem interessante, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, a gente tem aqui um portfólio, tá? Que ele vem dentro de um Airtable. Eu vou mostrar aqui pra vocês o Airtable que a gente construiu com 5 exemplos, tá? De cripto. Então, olha que legal, ô Abelha. A gente vai ter aqui o nome, então a pessoa ela tem 15 ativos na carteira dela, né? Depois a gente vai fazer um outro workflow que busca direto dentro da sua carteira. Então aqui a gente vai ter basicamente uma planilha que vai se autoalimentar, né? Então a gente vai ter aqui os ativos que a gente quer monitorar. E aí aqui dentro da nossa automação, ele traz esse portfólio, tá? Então aqui você consegue ver que a gente tem aqui dentro do nosso JSON, a gente vai ter o Ethereum, uma das criptos que estavam ali dentro, a gente vai ter aqui o XRP e tudo mais. Então a partir dessas informações, né, desses assets, a gente consegue trabalhar aqui algumas informações. Esse aqui, ele vai buscar esse nó, a função dele é buscar todas as notícias, tá? Referentes aos ativos que você tem dentro da planilha. Então, como a gente tem 5 ativos ali dentro da planilha, quando a gente executar esse aqui, ele vai pegar esses nomes aqui e vai trazer as informações, ou as notícias. Então, aqui a gente vai ter as notícias que estão envolvendo aqueles ativos. Então, eu passo aqui um prompt para ela, utilizando uma query, né, para ela poder buscar, que procure por cripto, Bitcoin ou dentro da Coindesk, focando nesse ativo. Então, ele foca no Ethereum, foca no Bitcoin, foca nos que eu preciso. E aqui eu filtro isso. Então, aqui é basicamente um código que vai fazer essa parte aqui do filtro. Esse nó aqui, ele faz a conexão entre essas notícias e o nosso modelo de inteligência artificial, que vai trazer o sentimento com relação às notícias. Então, ele vai pegar aquele apanhado de notícias, vai fazer aqui, vamos executar o step, ele vai trazer um feeling de como está aquele mercado. Então, isso aqui a gente conectou esse agente só para poder pegar o sentimento de notícias do mercado. Então, aqui ele tem no short term e no long term, que vai ser o sentimento no mercado num período mais curto e o sentimento no mercado num período mais macro. Então, aqui, essas outras automações, elas servem para poder atualizar a planilha. Ela forma duas requests. Essas aqui vai para o CoinGecko, que traz o valor de cada ativo. Então, no caso, são 5 ativos. Ele é para ele trazer quanto que está o valor da moeda do Bitcoin, quanto está o valor da moeda da Ethereum, da Solana e assim sucessivamente. Esse aqui é uma request que eu faço para o CoinMarketCap. Então, em caso de erro aqui, eu alimento a planilha com as informações que vêm do CoinMarketCap, que basicamente são as mesmas informações, tá? E aí elas vêm aqui para dentro do meu portfólio e atualizam os campos que eu preciso lá dentro do meu portfólio. Voltando aqui para o nosso fluxo, a gente tem um fluxo aqui
aqui em cima que faz a análise gráfica. Então a gente utiliza a API do Kraken, que retorna aqui pra gente os candles. Então retorna cada vela, o posicionamento de cada vela no período gráfico. Então, a gente passa aqui o intervalo que a gente quer, e ele retorna aqui, por exemplo, Ethereum versus USD. Então, ele retorna o candle num time frame de um dia. Então aqui eu organizo essas informações, então eu faço um set dessas informações para poder organizar cada gráfico, e aqui eu faço um merge dessas informações que vão trazer aqui para gente um output com todas as velas e seus tempos gráficos. Então Pô, aqui, doideira isso, cara. maneiro, né? Então a Doideira gente tem isso. aqui o resultado dos 15 minutos. Então aqui é o tempo gráfico de 15 minutos, tem as velas. E aí depois que eu faço o merge, eu combino essas informações dentro de um JSON para poder ficar mais organizado, tá? E aí eu faço um merge disso com o nosso feedback da AI das notícias. E aí eu junto essas duas informações, combino elas novamente dentro de tudo de dentro de um JSON. E aí aqui eu tenho o nosso agente de IA, que é o que vai estar gerando o nosso prompt final. É ele que vai estar pegando a análise gráfica de cada tempo gráfico e vai estar pegando as informações de notícia e analisando tudo isso. Aí que eu passo um prompt para ele, né? Que é um prompt para ele poder atuar como um sênior cripto, né? Com a tarefa de analisar múltiplos assets, né? Então, basicamente, ele tem a função de pegar todas essas informações, compilar e trazer um panorama geral pra gente, tá? Aqui ele tá executando, geralmente demora um Ó, pouco que mais, isso, né? Porque cara. é muita informação, né, cara? Então, qual que é a ideia? A ideia é que esse node seja executado uma vez no dia, né? Então, você coloca lá, todo dia às 9 da manhã, você me envia esse e-mail. Então, ele vai executar esse node, vai disparar o e-mail pra pessoa. Não, excelente, cara, isso é perfeito, porque é isso, né, o mercado cripto ele tem essas 2 perspectivas, tanto o olhar gráfico, o olhar técnico, quanto o olhar do sentimento, que é o olhar das notícias, né. Então quando você tem uma IA ali que está preparada, né, um agente preparado para analisar essas 2 informações, concatenando elas, né, dando esse merge nelas, a gente tem de fato aí uma conclusão, uma digestão aí diária muito boa do mercado cripto como um todo, né. Perfeito isso, cara. Com certeza. Então aqui a gente tem todas as velas de todos os tempos gráficos, né? Todo o conteúdo, que é aquele content que vem da nossa AI, que é o sentimento que ela tem com relação às notícias. Voltando aqui nas notícias anteriores, a gente também tem aqui, por exemplo, as nossas notícias, né? Cada notícia. E é com essas informações aqui que a gente vai montar o nosso HTML para poder enviar o e-mail. Então, o e-mail que é formado no final, ele é formado na combinação de todas as informações que a gente vai coletando ao longo da automatização, que é o que muitas pessoas ainda não fazem hoje, não ensinam isso no conteúdo. Cara, é difícil você achar conteúdo em português, é difícil você achar informações, é difícil você conseguir fazer uma análise dessa, assim, tão aprofundada dentro de um portfólio, cara. Ainda não consegui achar um conteúdo desse em português. Então, se você está assistindo esse vídeo aqui, está aprendendo como que faz uma automação dessa, não se esqueça de pelo menos deixar o seu like, tá? Deixar uma curtida, dá uma olhadinha na nossa comunidade, vale muito a pena, muitas informações sobre cripto. Aqui a gente tem, então, o output do nosso agente de IA, que faz aqui uma análise, né, mais técnica, né, mais apurada em cima de cada tempo gráfico. Então, você viu, olha que legal, né, Abelha, como é que fica, né, cara? Ele consegue trazer até o take profit aqui, cara, né, com base em cada Doideira tempo isso. gráfico, cara. Isso aqui é coisa linda, assim, é difícil você conseguir chegar nesse nível. Então aqui eu tenho 2 códigos aqui em JavaScript, tá? Que esses 2 códigos fazem, Abelha, né? Não vou ficar entrando em detalhes para o nosso vídeo não ficar tão longo, né? Esses 2 códigos, eles separam, todo esse grupo de informações, pega a resposta da IA, pega as notícias, pega tudo mais e combina tudo isso, já me trazendo alguns em HTML para eu poder utilizar aqui no meu template. Então aqui no meu template de HTML, onde eu gero esse HTML, a gente vai estar vendo aqui, então, quando eu trago aqui, ó, eu só preciso trazer os 2 outros nodes que, para mim, é mais fácil gerar tá vendo aqui? É mais fácil gerar dentro de um node em JavaScript, porque você só escreve o código ali, você consegue formatar para ficar do jeito que você prefere, né? Então, aqui a gente já vai trazer o template que vai ser enviado por e-mail. Então, com base em todas aquelas informações que a gente veio buscando, a parte da IA, o sentimento da IA, as notícias e tudo mais, a gente consegue gerar um HTML template para poder enviar isso via e-mail dentro da automação. Então, basicamente, na verdade, isso pode ser enviado via Telegram, isso pode ser enviado por WhatsApp, pode ser enviado de diversas formas, né? Eu escolhi o e-mail por ter esse formato HTML que eu achei mais interessante para a pessoa poder ler, né? De manhã, assim, quando acorda, ela dá aquela analisada no portfólio dela, né? Saber as notícias, saber se dá para poder fazer algum trade em algum daqueles assets que ela tem, né? Qual que é o sentimento ali, se tá um sentimento de compra. É, as ferramentas ali que isso traz, né, as tomadas de decisões são absurdas, né, cara. Você tem, como eu falei, né, um cara que uma IA que consegue te auxiliar ali e analisar cada um dos tokens do que o seu portfólio, se propôs a comprar
e ela conseguir te mapear ali entradas e saídas, possíveis trades ou não, com base no sentimento do mercado. Às vezes, algum caso especial, algum corner case aconteceu com algum altcoin ali, alguma atualização dela em específico, então ela pode ser talvez o destaque daquele dia, daquele momento. É muito interessante. Então, isso ser depois, né, ser digerido, enviado por um e-mail, cara, é uma comodidade muito grande, muito boa. Como eu falei, né, que supre essa grande necessidade de estar sempre se atualizando no mercado do cripto, que tá o tempo todo aí mudando, né. Então, pô, excelente isso aí, cara, isso aí é bizarro. Bom, então esse aqui é o resultado, tá, da nossa análise, que gera todo esse template de HTML para você receber dentro do seu e-mail, tá, de uma forma 100% automatizada e com a confiança que a IA traz aqui para gente com base, nessas automações que a gente fez para pegar informações cripto. Se você quer terminar de ver todo esse conteúdo aqui completinho, como é que ficou cada trade, cada dica que ela deu para gente, não se esqueça então de entrar na nossa comunidade, vamos deixar o workflow lá e o vídeo completo, mostrando todo o template, mostrando como é que a gente configurou, como é que tá o JSON aqui, como é que a gente pegou a informação para poder montar todo esse e-mail bonitinho com as notícias de cripto, com cada notícia explicada, o link para cada notícia. Se você quer ver isso tudo completinho, não se esqueça então de entrar aqui no nosso canal, se inscrever. Não esquece de entrar na nossa comunidade, temos o Telegram, o Discord. A gente fica aí para poder se ver até a próxima, não é isso, Abelha? É isso aí, pessoal, tamo junto aí, valeu.